Rodrigo Pacheco, Eduardo Girão e Rogério Marinho devem concorrer à presidência do Senado nesta quarta-feira. 27 senadores tomam posse amanhã com reforço na segurança do Congresso. E bancada feminina do Senado neste ano deve ser a maior da história. Boa noite. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro. E esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Os senadores Rodrigo Pacheco e Eduardo Girão, além do senador eleito Rogério Marinho, devem concorrer à presidência do Senado na eleição prevista para esta quarta-feira. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é candidato à reeleição. Ele deu entrevista nesta terça-feira após reunião em que recebeu apoio do MDB no Senado. Além do próprio partido, o PSD, Pacheco tem apoio ainda do PT, PSB e PDT. Se apresentam como apoiadores importantes no momento em que nós travamos uma disputa e que queremos fazer prevalecer a continuidade de um trabalho no Senado produtivo, eficaz, que atenda às respostas que a sociedade brasileira precisa na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, de desenvolvimento do Brasil. Mas, de maneira muito especial, uma unidade do MDB com o PSD e outros tantos partidos que já se manifestaram favoráveis à nossa recondução, na defesa da democracia brasileira, na defesa do Estado de Direito, da harmonia entre os poderes, da separação e da independência desses poderes que haverão de ser harmônicos. O senador Eduardo Girão já oficializou candidatura para a presidência do Senado na Secretaria-Geral da Mesa. Ele assinou o documento na sexta-feira. O meu objetivo é transparência, meu objetivo é democracia, né? Fazer com que cada senador possa colocar um projeto, pelo menos no plenário. Eu vou pautar como presidente, né? Isso aí é respeito a quem nos colocou aqui. Então, também vou rever essa questão de privilégio. Você sabe que os senadores têm direito à aposentadoria especial, certa feita. Tem também questão com relação ao auxílio moradia, apartamento funcional, salários plano de saúde vitalício. Tudo isso não condiz com a realidade da população. Então eu quero rever com muito diálogo, serenidade, mas chegou a hora do Senado se aproximar da população brasileira. O senador eleito Rogério Marinho, que deve formalizar a candidatura depois de tomar posse, recebeu apoio formal do PL, do PP e dos republicanos. A nossa candidatura é uma candidatura da instituição. É uma candidatura do Senado da República. É uma candidatura que pretende resgatar a altivez, a importância, a pertinência dessa casa tão decisiva dos destinos políticos do nosso país ao longo de centenas de anos, desde o Império Brasileiro. O Senado não pode se omitir. E o nosso escudo, a nossa bússola, a nossa referência é a Constituição, que ainda não foi reformada e que estabelece de forma clara o equilíbrio e a independência entre poderes. 27 senadores vão ser empossados amanhã para um mandato de 8 anos. Esta é a primeira reunião preparatória do ano legislativo e vai ser marcada por reforço na segurança. A recuperação do espaço físico do Senado após as depredações do dia 8 de janeiro já está praticamente pronta. Aparentemente, a casa já opera em normalidade, mas isso não quer dizer que os atos de vandalismo não deixaram cicatrizes que se refletem, por exemplo, no reforço da segurança na retomada dos trabalhos legislativos. A sessão de posse dos 27 senadores eleitos em outubro terá um maior controle do acesso ao Senado. Vai ter um credenciamento específico para a posse dos senadores, um credenciamento específico para a eleição e um credenciamento específico para a inauguração da sessão legislativa. Então, vai ser um pouco mais minucioso esse trabalho de credenciamento. Além disso, a disponibilização de mais detectores de metal, de um maior rigor nessas inspeções, eu acho que acaba sendo a marca
e, nesse sentido, uma espécie de cicatriz dos eventos ocorridos no último dia 8. Além disso, a Polícia do Senado pediu por ofício apoio da Segurança Pública do Distrito Federal. No documento, a polícia identifica cenários de risco, como a invasão de áreas não autorizadas, tomada de refém, presença de atirador, ameaça de explosivo e sabotagem em infraestruturas críticas. O pedido é por reforço no policiamento nas imediações do Congresso. Além dos senadores eleitos, a cerimônia de posse conta com a presença de outros senadores e seus familiares. Ela é realizada no plenário e costuma ser rápida. Não há discurso dos parlamentares. O senador eleito com mais idade é chamado para subir à tribuna e fazer o seguinte juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo da Bahia me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Logo em seguida, cada um dos senadores é chamado nominalmente para responder. Assim o prometo. Em nome de todos os capixabas e de todos os brasileiros, em especial a todos os profissionais da área da segurança pública, assim o prometo. Em nome do Maranhão e de todas as minorias do Brasil, assim eu prometo. Após os senadores eleitos prestarem um compromisso regimental, eles já estão oficialmente empossados. Investidos no mandato de senador da República, as senadoras e os senadores eleitos que acabaram de prestar o compromisso regimental. De acordo com o secretário-geral da mesa, essa cerimônia de posse terá um significado especial para a democracia. Tudo o que nós fazemos agora, depois dos atos do dia 8, tem um significado a mais de manutenção da estabilidade e de reconstrução, em alguma medida, não só da estrutura física, mas da própria imagem do parlamento, Isso carrega uma mensagem a mais, de que esses atos de vandalismo, esses atos criminosos, eles podem até ferir a democracia, podem até ferir o nosso Estado, mas não vão matar, não vão impedir o funcionamento das instituições. As instituições vão seguir funcionando. A maior bancada feminina da história. Suplentes devem assumir vagas e aumentar a participação das mulheres no Senado. A dança das cadeiras na esplanada dos ministérios trouxe mais uma conquista para a participação feminina na política. É que das 5 vagas que devem ser deixadas pelos parlamentares que assumiram cargos de ministros, 4 vão ser ocupadas por mulheres. Com isso, a bancada feminina no Senado Federal poderá ser a maior da história. O resultado das últimas eleições tinha mostrado uma redução no número de senadoras. A bancada iria contar com 11 mulheres. Destas, 6 estão na segunda metade do mandato. 4 foram eleitas em outubro e uma assume mandato de parlamentar que foi eleito governador. Com as vagas que devem ficar em aberto, o número da representatividade feminina no Senado deve subir para 15. As representantes são eleitas em 2018, Elisiane Gama, Daniela Ribeiro, Leila Barros, Mara Gabrilli, Soraya Tronic, Zenaide Maia. Eleitas em 2022, Damares Alves, Dorinha Seabra Rezende, Tereza Leitão, Tereza Cristina. Suplente vira titular, Ivete da Silveira. Suplentes de ministros, Ana Paula Lobato, Augusta Brito, Jussara Lima, Margarete Busetti. Momento histórico, particularmente, eu fico muito feliz porque a bancada, a cada eleição, vem aumentando. Hoje somos 15 senadoras. Importante, temos uma bancada forte, uma bancada maior, até porque temos 4 longos anos, pelo menos, em defesa das pautas femininas e, acima de tudo, na medida do possível, sendo uma bancada forte, independente dos campos de atuação, os campos ideológicos, fortalece justamente a defesa do nosso país, esse número expressivo de mulheres que, de fato, representam todas as brasileiras. O Senado vai receber 5 novos senadores que devem assumir vagas de parlamentares eleitos que vão se licenciar depois de tomar posse porque foram escolhidos para comandar ministérios na gestão do governo Lula. Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, tem 38 anos, é enfermeira e empresária. Foi vice-prefeita de Pinheiro. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Flávio Dino, que ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.
Margarete Busetti, PSD, Mato Grosso, tem 63 anos, é empresária, presidente da Associação de Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Carlos Fávaro, que assumiu o cargo de ministro da Agricultura. Fernando Farias, do MDB de Alagoas, tem 70 anos, é empresário e diretor-presidente do Grupo Lira. Ele deve assumir a vaga que está sendo deixada por Renan Filho, que assumiu o cargo de ministro dos Transportes. Augusta Brito, do Partido dos Trabalhadores, Ceará, tem 46 anos. Já foi prefeita, primeira mulher a ser líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará, secretária de Educação, deputada estadual e procuradora especial da mulher. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Camilo Santana, que assumiu o cargo de ministro da Educação. Jussara Lima, do Partido dos Trabalhadores do Piauí, tem 62 anos. Foi a primeira mulher a ser vereadora do município de Fronteiras. Também foi a primeira mulher a ser vice-prefeita do município. Ela deve assumir a vaga que está sendo deixada por Wellington Dias, que assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento Social. O valor do Auxílio Brasil aumentou para R$ 600 em julho do ano passado, com validade até 31 de dezembro. O governo Lula prorrogou o benefício, que voltou a se chamar Bolsa Família, através de uma medida provisória, que deve ser votada até abril deste ano. Numa das primeiras providências após a posse, o presidente Lula editou uma medida provisória prorrogando o Auxílio Brasil de R$ 600. Isso foi possível porque o Congresso, em 2022, aprovou a PEC da transição, garantindo os recursos necessários no orçamento de 2023. De acordo com os dados oficiais, mais de 20 milhões de pessoas são beneficiárias do Auxílio Brasil. Em julho do ano passado, uma emenda constitucional autorizou o governo federal a aumentar o valor de R$ 400 para R$ 600, com a data limite de 31 de dezembro. O texto da medida provisória mantém o benefício mensal de R$ 600 e no item Auxílio Gás acrescenta 50% do valor do botijão de 13 quilos. Ou seja, cada beneficiário recebe a cada 2 meses o correspondente à metade do preço de um botijão calculado na média nacional. Retrato da economia informal, a rodoviária de Brasília é onde centenas de pessoas buscam o sustento. Rosângela traz de casa o cafezinho e lanches para vender. Desde a pandemia, ela vem recebendo o auxílio do governo. Tem que continuar, porque a vida está difícil, tudo está muito caro, a gente ganha, a inflação come tudo, né? A gente tá trabalhando, lutando, né? Faz esses biquinhos, vende alguma coisa, mas é luta, é muito sofrimento. Tem que continuar esse auxílio, sim. O governo ainda estuda a inclusão do adicional de R$ 150 para cada criança até 6 anos que não entrou na medida provisória. O Bolsa Família está previsto no orçamento da União para 2023, sancionado pelo presidente Lula com 6 vetos. O orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, após promulgação da PEC que aumentou o teto de gastos. O orçamento sancionado mantém a previsão de pagamento do Bolsa Família de R$ 600 durante todo o ano de 2023, além do adicional de R$ 150 mensais por criança de até 6 anos. A receita da União está estimada em R$ 5 trilhões e 345 bilhões de reais e as despesas no mesmo valor. O presidente Lula vetou R$ 4 bilhões de reais em despesas propostas no texto aprovado pelo Congresso em dezembro. A maior parte desses recursos vetados iria para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ações de pesquisa, contratos com organizações sociais e obras. Lula também vetou o provimento de 512 cargos federais, 417 em universidades federais e 95 na Agência Nacional de Mineração. Outro veto foi na nova identificação orçamentária para recursos obtidos com a chamada PEC da transição, prevista no projeto enviado pelo Congresso. A PEC da transição autoriza o Poder Executivo a deixar 145 bilhões de reais fora do teto de gastos. Segundo o governo, a criação dessa nova identificação contraria o interesse público e causaria aumento de rigidez e de ineficiência do processo de alocação orçamentária.
orçamentária. A proposta de orçamento previa 6 bilhões de reais para elevar o salário mínimo a R$ 1.320. Mas, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse valor não foi suficiente, porque os recursos foram usados em concessão extra de aposentadorias e pensões pelo INSS. Por enquanto, então, o salário mínimo permanece nos atuais R$ 1.302, reajustado por medida provisória em dezembro do ano passado. Já no primeiro dia de governo, o presidente Lula revogou decretos sobre acesso a armas e munições do governo Bolsonaro e sinalizou com a atualização do Estatuto do Desarmamento. A partir de 2019, 14 anos depois do referendo, em que o Brasil rejeitou a lei que proibia o comércio de armas de fogo e munição, uma série de decretos do governo federal flexibilizou regras sobre posse, porte e comércio desses artefatos. Buscava-se facilitar o acesso a armas de fogo. Como não eram projetos de lei, não passaram pelo crivo do Congresso. Mas os questionamentos levaram a matéria ao Supremo Tribunal Federal, que não chegou a concluir o julgamento. Logo ao tomar posse, o presidente Lula revogou os decretos sobre armas de fogo baixados pelo governo anterior. O que havia de inovação, na verdade, foi trazido pelo governo anterior a partir de decretos que ultrapassavam em muito a competência regulamentar do Poder Executivo e usurpava o Poder Legislativo, como ficou, inclusive, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Desde então, e até que regras definitivas sejam fixadas, está valendo o seguinte: fica suspensa a venda de armas de uso restrito para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, conhecidos como CACs. Dentro de 60 dias, haverá novo recadastramento para as armas registradas desde maio de 2019. Fim do porte de trânsito de armas municiadas. Com isso, armas e munições precisam ser separadas na hora do transporte até estandes e clubes de tiro. O limite anual de compra de munições passa de 5.000 a 600 munições para cada arma registrada. Cai de 4 para 3 o número de armas que o cidadão pode ter para defesa pessoal. São armas que só podem ser usadas em casa. Para comprar essas armas, o cidadão deve agora comprovar efetiva necessidade e dispor de cofre ou lugar seguro com tranca para guardá-las. O decreto também criou um grupo de trabalho que vai propor uma atualização do Estatuto do Desarmamento. Defensores da política de armas do governo anterior já se articulam para rejeitar as mudanças propostas pelo governo atual. Se trata, enfim, do jogo da democracia, né? Há regimentalmente e constitucionalmente, né, a possibilidade da apresentação de decretos legislativos, projetos de decretos legislativos, que tem que ser aprovado em ambas as casas do Congresso Nacional. Isso faz parte do sistema de freios e contrapesos da Constituição Federal. Decepcionante ver a insistência que certos parlamentares ligados diretamente ao lobby das armas de fogo, aos interesses econômicos associados à venda de armas e munições, que tem uma verdadeira obstinação com esse tema. Agora, seria importante que o país olhasse para outras urgências e prioridades, ao invés de, mais uma vez, perder tempo na defesa desses interesses econômicos do setor armamentista. Uma das primeiras iniciativas do presidente Lula, tão logo tomou posse, foi a edição da medida provisória 1154, que determinou a nova estrutura da administração federal. A MP já está valendo, mas precisa ser votada e aprovada pelo Congresso. O governo é novo, mas a esplanada dos ministérios é a mesma, só que com nova estrutura. No governo passado, eram 23. Já o terceiro governo Lula começa com 37 pastas, sendo 30 ministérios, 3 secretarias e 4 órgãos equivalentes a ministérios. Pode se chamar de rearranjo. Algumas pastas foram desdobradas de outras que já existiam, ou mesmo renomeadas. Outras foram criadas agora, como a dos povos indígenas e a de gestão e inovação em serviços públicos.
As novidades mostram a preocupação do novo governo com essas áreas. Contribuirei naquilo que me compete com os ministros Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet na formulação de um arcabouço que garanta mecanismos de responsabilidade fiscal e social, transparência e previsibilidade. Entre os ministros do novo governo, 7 são senadores, 2 em fim de mandato. Alexandre Silveira, à frente da pasta de Minas e Energia, e Simone Tebet, ministra do Planejamento. Um senador está no meio do mandato, Carlos Fávaro, que foi para a Agricultura e Pecuária. E 4 foram eleitos em outubro. Camilo Santana, ministro da Educação. Flávio Dino, responsável pela Justiça e Segurança Pública. Renan Filho, Ministério dos Transportes. E Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Estou pronta, Haddad, Esther, Alckmin, para juntos, equipe econômica, combater a inflação, os juros altos, o aumento da dívida pública que precisa cair, a miséria e a fome. Pacificar o agronegócio com lideranças que queiram o bem da nossa agropecuária, que queiram o bem do nosso produtor rural, que queiram combater a fome e o bem da população que ainda não está tendo essa dignidade de comer 3 refeições por dia. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Chama a atenção uma maior diversidade na esplanada dos ministérios. 10 ministros se autodeclaram negros. São 11 mulheres, um recorde. E pela primeira vez, há uma mulher indígena no primeiro escalão do governo. Reduzir a burocracia é um dos objetivos do Registro Geral, que virou lei agora em janeiro. De acordo com o texto, o CPF passa a ser o único número de identificação das pessoas na administração pública. A partir de agora, o Cadastro de Pessoas Físicas, ou CPF, passa a ser o principal identificador para o acesso dos cidadãos a bancos de dados de serviços públicos e o único exigido pelos órgãos do governo para o preenchimento de cadastros. O texto, sancionado pelo governo, foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado. Pela lei, os novos documentos emitidos, em vez de gerarem uma nova numeração, receberão o número do CPF. Isso inclui o RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, título de eleitor, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, cartão nacional de saúde e identidades emitidas por conselhos profissionais. Os órgãos de identificação terão 12 meses para adequar os sistemas e 24 meses para integrar todos os cadastros. Para pessoas de até 60 anos, o documento precisa ser renovado a cada 10 anos. Já para quem tem mais de 60, ele terá validade indeterminada. A sanção da Lei 14.534 é uma grande conquista para a cidadania. Ter no CPF o único número obrigatório e por todos a ser respeitado como tal, como identidade do cidadão brasileiro, identidade básica do cidadão propriamente dito, não do profissional disso ou daquilo, é uma grande conquista. É um bom passo, há muito acalentado e já adotado, por exemplo, no estado de Santa Catarina. É uma grande conquista para a cidadania brasileira. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto do governo federal com as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública e de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. O decreto autoriza os Ministérios da Defesa, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e dos povos indígenas a tomarem providências e mobilizarem recursos para enfrentar a situação. Também o Comando da Aeronáutica será autorizado a criar zona de identificação de defesa aérea e controlar voos e combater o tráfego de aeronaves suspeitas de atos ilícitos. Serão adotadas medidas de combate ao garimpo ilegal. A Força Nacional de Segurança poderá atuar na proteção das equipes de saúde e assistência na área Yanomami.
ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.